E aí pessoal, meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências e estou aqui hoje para mais um Bolos de Emergência. E pensando no Brasil, um país de dimensões continentais, temos que sempre levar em conta as diferentes condições que cada um dos nossos colegas médicos podem enfrentar. Estamos em junho, época de inverno, e por mais que para mim, que estou em Fortaleza, seja muito difícil pensar a respeito do frio, temos que pensar nas patologias associadas a essa condição climática que é tão devastadora em algumas situações. E podem trazer patologias que às vezes não estamos tão acostumados, ou eventualmente não nos lembramos até que encontramos um paciente com aqueles sintomas que não fecham nenhum dos diagnósticos habituais. Eu estou aqui para falar a respeito de um tipo de intoxicação levada por um gás que ele é incolor, inodoro, ele é resultante da combustão incompleta de matérias orgânicas. O monóxido de carbono é esse gás que tanto estamos falando. Ele se liga à hemoglobina com uma afinidade de 200 a 250 vezes maior que o oxigênio. E isso é importante, porque ele forma a carboxihemoglobina, que nos traz um problema. Ela causa uma hipóxia tecidual, porque ela diminui a capacidade de transporte de oxigênio, além dele desencadear uma lesão direta celular. E ele é muito traiçoeiro, especialmente porque os sintomas são muito específicos, variam conforme a gravidade e, obviamente, também o tempo de exposição. Os sintomas iniciais costumam ser principalmente cefaleia, náuseas, tonturas, fraqueza, até vômitos. Em alguns casos de moderados a grave, podemos encontrar confusão, síncope, dispneia, dor torácica, até mesmo arritmias e convulsões. E, finalmente, no seu estado mais grave, coma e morte. Os achados neurológicos e cardiovasculares são os mais frequentes nas intoxicações graves. E atenção aqui, em crianças, os sintomas neurológicos como síncope, confusão e convulsões são marcadores de maior gravidade. Então vamos ficar atentos. Além disso, o diagnóstico pode ser dificultado pela inespecificidade dos sintomas, que frequentemente mimetizam os quadros gripais, especialmente em ambientes fechados durante o inverno. Então, como vamos fazer para diferenciar essa situação? Temos que pensar que quando, no mesmo ambiente, múltiplos indivíduos simultaneamente apresentam os mesmos sintomas de forma súbita, tem que chamar nossa atenção. Outro desafio diagnóstico é quando os níveis de carboxihemoglobina nem sempre se correlacionam com a gravidade clínica, especialmente se houver demora entre a exposição e a coleta do exame. E aqui, mais uma armadilha. A oximetria de pulso é uma armadilha diagnóstica importante, pois ela não diferencia a oxihemoglobina da carboxihemoglobina, podendo favorecer valores falsamente normais ou elevados de saturação de oxigênio, mascarando a hipóxia real. Então aqui, não se esqueçam, o diagnóstico laboratorial deve ser feito medindo a carboxihemoglobina quantificada em sangue arterial. E aqui, infelizmente, não tem jeito, não tem como negociar, é sangue arterial. E atenção para os valores de corte. Em pessoas não fumantes, valores acima de 3% são considerados anormais. Em fumantes, até 10% podem ser considerados normais. E, para fins diagnósticos, considere-se que a intoxicação leve pode ser entre 10% e 25%, moderada entre 25% e 40% e grave acima de 40%. Em crianças, valores acima de 5% já são considerados diagnóstico e precisam de atenção. Bem, além da gasometria arterial, outros exames complementares são muito importantes, especialmente quando consideramos algumas complicações relacionadas à intoxicação por monóxido de carbono, que são as cardiovasculares. Aqui, não vamos marcar bobeira. Vamos fazer um eletro em todo paciente com intoxicação moderada a grave e, além disso, também é muito importante a medição da troponina, porque ela vai marcar pronóstico de possíveis complicações cardiovasculares. Isso pode acontecer em até 37% dos pacientes, então fiquem atentos. E agora que já temos diagnóstico, pronóstico, vamos iniciar no tratamento do nosso paciente. O tratamento inicial consiste na remoção imediata da fonte de exposição e administração imediata de oxigênio a 100% por máscara de alto fluxo, o que reduz a vida média da carboxihemoglobina a cerca de 5 horas. Em casos graves, quando a carboxihemoglobina é maior a 25% ou presença de sintomas neurológicos, instabilidade hemodinâmica ou mesmo gestantes com carboxihemoglobina maior a 15%, está indicada a oxigenoterapia hiperbárica, que reduz a vida média da carboxihemoglobina para cerca de 20 minutos, o que pode diminuir também o risco de sequelas neurológicas e cardiovasculares, embora a sua indicação ainda seja um tema de debate. Em resumo,
Lembre-se sempre de procurar fatores de risco em pacientes e situações que predispõem, como o uso de aquecedores a gás, carvão, ambientes fechados, incêndios ou mesmo falhas em sistemas de exaustão. Exposição ocupacional também são importantes, como principalmente bombeiros e mecânicos. E não se esqueçam de sempre, quando encontramos vítimas múltiplas com sintomas muito similares, procurar entender um pouquinho a respeito do ambiente. Às vezes, estamos frente a uma intoxicação acidental em uma residência. Não se esqueçam de pedir estado ácido base ou gasometria arterial para todos esses pacientes com a suspeita clínica e, quando encontramos casos moderados ou graves, importante também a realização de um eletro e medição de troponina. Esses pacientes devem permanecerem na internação até finalização dos sintomas e valores normais de carboxihemoglobina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Lembrem-se sempre de pensar um pouco fora da caixa e não se esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio, dar 5 estrelas no Spotify e não se esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais. E agora, não se esqueçam, também estamos no YouTube. Um abraço, pessoal, e até o próximo capítulo.